Oh, meu Deus, trabalho da força elétrica? Sim, vamos desmistificar o trabalho da força elétrica. Então vamos comparar a força elétrica com a força peso, né? Existe o campo gravitacional, assim como existe o campo elétrico. Nós temos o G, né, que é a aceleração da gravidade, mas ela pode ser encarada como um campo, porque você pode escrever 10 metros por segundo ao quadrado ou 10 newtons para cada quilograma. E a unidade do campo elétrico é newton por coulomb. Então, os dois são promessas de força, né? Então, você tem aí a força peso e a força elétrica. A massa, né, ela vai ser atraída pela Terra, né, na direção do campo gravitacional que aponta para o centro da Terra. Já no campo elétrico, a gente tem que tomar cuidado, porque existe uma orientação das cargas positivas para as cargas negativas. Das cargas positivas, o campo elétrico é para fora, na direção radial. E nas cargas negativas é para dentro. Então, quando você alinha as cargas em placas, você acaba obtendo um campo elétrico uniforme. E aí, você colocando uma carga positiva, ela vai tender aí na direção do campo, ou seja, das cargas negativas. Cargas de sinais diferentes se atraem, cargas de mesmo sinal se repelem. Vamos ver isso aí? Então vamos ver aqui, ó, a lei de Coulomb, né, que diz sobre a força elétrica entre duas cargas. Só que a gente precisa lembrar o seguinte: os opostos se atraem e os iguais se repelem. O que significa? Cargas de sinais opostos se atraem, existe força de atração, e de sinais, de mesmos sinais, elas se repelem. Então, carga positiva com positiva, repulsão. Negativa com negativa, repulsão. E quem governa essa força de atração ou repulsão é a lei de Coulomb, que é K, a constante elétrica do meio, o Qzão, a carga, uma das cargas, e Qzinho, a outra carga. E D ao quadrado, dividido por D ao quadrado. Por quê? Porque essa expressão, a lei de Coulomb, ela diz o seguinte, que a força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional à distância ao quadrado. Certo? Agora, a gente pode isolar o. Deixa eu pegar aqui a caneta laser. Você tem a força elétrica, esse pedacinho aqui, ó, é o campo elétrico, né? E juntando as duas expressões, a gente pode escrever que a força elétrica é o campo elétrico vezes a carga, tá certo? E ainda, você tem que o potencial elétrico é E vezes D. E sendo o E K Q D quadrado sobre D quadrado, o potencial elétrico vai poder ser escrito como KQ sobre D. Então, tendo essas fórmulas, a gente vai conseguir falar sobre o trabalho da força elétrica. Beleza? Então, isso aqui é só para a gente preparar vocês aí para entender o trabalho da força elétrica. Agora, aqui você tem que a gente acabou de ver que a força elétrica é o campo elétrico vezes a carga. Mas e se a carga for positiva? Então significa que a força elétrica e o campo elétrico possuem a mesma direção e mesmo sentido. E se a carga for negativa? Vai aparecer um sinal de menos, o F, né, vai ficar menos o E vezes Q. Então significa que serão vetores opostos, né? A força elétrica vai ser oposta ao campo E. Então tem a mesma direção e sentidos opostos. Então, como que a gente determina a direção do campo elétrico? A gente coloca uma carga de prova positiva e a força de repulsão. Então significa que o campo está na mesma direção da força elétrica. Se a gente colocar essa mesma carga de prova perto de uma carga negativa, vai aparecer a atração. Então a gente diz que o campo é orientado para dentro da carga negativa. Então, positiva para fora, negativa para dentro. Então a gente pode fazer em toda a volta o campo elétrico, as linhas de força apontando para fora. E na carga negativa, as linhas de força apontando para dentro. Agora, e se a gente colocar uma carga negativa?
o que vai acontecer? No caso da negativa perto da positiva, vai existir atração. Mas a gente acabou de ver que o campo elétrico é para fora. Então, o que acontece? Quando você substitui na fórmula o menos Q, você coloca um vetor oposto de atração. Fica toda a teoria perfeitamente abordada. Aqui é a mesma coisa. A força vai ser de repulsão, mas a gente acabou de falar que o campo elétrico é para dentro. Então, como tem o sinal de menos, a força está no sentido oposto. Tá? Isso é muito importante para a gente entender o trabalho da força elétrica. Tá bom? Então, carga positiva é mais fácil. Está na direção do E, para fora, repulsão. Você sempre pensa na positiva. E quando você for pensar na negativa, você vai colocar a força elétrica no sentido oposto ao do campo. Só isso. Então, vamos analisar o trabalho da força-peso, né, que faz o corpo ir em direção à Terra. Você tem que o trabalho de uma força é F vezes D cosseno de θ. Mas a força aqui, no caso, é a força-peso. E a distância, o deslocamento, é o H. E o cosseno de zero, porque eles estão paralelos. Certo? O cosseno de zero é 1. Agora, você vai poder escrever o peso como m vezes g, vezes o Hzão, que é a distância entre o ponto A e o ponto B. Mas esse Hzão, o que ele é? Né? A energia, lembrar que a energia potencial é mgh. Então, você tem lá em cima, no ponto A maior altura, e no ponto B, a menor altura. Então, vai ficar H de A menos H de B. Aplicando a distributiva, você tem o mgha menos mghb. Isso é a energia potencial do ponto A menos o ponto B. Então, o que significa? Deixa eu pegar aqui de novamente o laser. Você tem aqui, ó, energia potencial de A, é o final, menos inicial. Para você falar que é um delta, teria que ser final menos inicial. Então, a gente vai colocar um sinal de menos, certo? A gente vai trocar os sinais. E esse sinal de menos vai ficar para fora, e agora a gente tem energia potencial de B, que é final, menos a inicial. Então a gente pode falar que o trabalho da força-peso é menos a variação da energia potencial. Beleza? Isso aqui seria o semelhante ao TEC, só que a gente chama de TEP, né? Teorema da energia potencial. Agora, o trabalho de uma força pode ser a variação da energia cinética. Cinética de B, final, menos inicial. A gente consegue calcular a velocidade do corpo aqui embaixo. Isso daqui é o teorema da energia cinética. Lembrando que a energia cinética é mv² sobre 2. Então vamos lá. Tem o trabalho, né? A gente pode falar que é menos a variação da energia potencial e igual à variação da energia cinética. Qual o significado disso? Que perde altura diminuindo a sua energia potencial, certo? Tem uma diminuição da energia potencial. E ele ganha velocidade, aumentando a energia cinética. Legal, né? Agora, então o trabalho do peso pode ser mais ou menos pH, porque depende se está subindo ou descendo. Na descida todo santo ajuda, então é mais. Para você erguer alguma coisa é difícil, o trabalho atrapalha, então é menos. E isso vai ser menos a variação da energia potencial. E, ao mesmo tempo, o trabalho da força-peso vai ser igual à variação da energia cinética. Beleza? Agora vamos transportar isso para elétrica. Então, você tem o mesmo caso aqui, vai andar na direção do campo. O trabalho da força elétrica vai ser dado por F vezes D cosseno de θ. Tá bom? A força elétrica, a gente já sabe que é E vezes Q. Então, a gente tem que o trabalho vai ser Q vezes E vezes D. Então, esse é o trabalho da força elétrica. Só que E vezes D, né, é a diferença de potencial entre o ponto A e B. Você pode escrever assim, ó, tá? O U é a diferença de potencial. Então, você tem que U de AB é o V de A menos o V de B. E o U de AB também pode ser escrito como E vezes D. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma manobra aqui algébrica. Então, vai ficar QVA menos QVB. O que é Q vezes V?
é a energia potencial elétrica. Então, a gente vai colocar aqui que vai ficar energia potencial de A menos energia potencial de B. Novamente, a gente tem a inicial menos a final. Vamos multiplicar por menos 1, né? Vamos trazer o sinal de menos para fora. E aí, então, a gente tem menos potencial, né? Porque menos com menos dá um mais. Menos com mais vai dar um menos. Não, a gente não alterou a expressão. Então, fica assim, ó. Agora fica energia potencial de B menos energia potencial de A. Isso aqui é conhecido como TEP, como eu já falei, tá bom? E aí, o trabalho pode ser também calculado pela variação da energia cinética. Beleza? Agora vamos para o trabalho. Então, o trabalho ele vai poder ser escrito como menos a variação da energia potencial ou a variação da energia cinética, que significa a mesma coisa, né? Perde a altura, né? Ele está diminuindo a energia potencial dele, né? No caso aí eu estou comparando com a energia potencial gravitacional. Lá perdi a altura. Aqui vai diminuir a energia potencial e ganha velocidade, né? Aumentando a sua energia cinética. Beleza? Agora, o trabalho da força elétrica, então, ficou como? Q vezes U de AB, né? Q vezes a diferença de potencial, né? E é igual a menos a variação da energia potencial elétrica, né? E o trabalho pode ser escrito como a variação da energia cinética. Lembrando que a energia cinética é mv² sobre 2. Então, nos aceleradores de partículas, a gente pode usar o campo elétrico para acelerar, né, partículas. Beleza? Agora, a gente tem a experiência de Cavendish, né, que ele tem duas esferas ocas que encaixam perfeitamente na esfera cinza, que a esfera cinza está carregada negativamente. Quando você fecha as conchas, né, as cargas vão para o lado de fora. Por que acontece isso? Porque as cargas negativas querem se repelir, ficar o mais longe possível. Então, eles vão para fora, certo? Agora, isso é importante, por exemplo, quando um raio cai sobre um carro, um fio elétrico cai sobre o carro, as cargas não vão ficar do lado de dentro. A pessoa não vai tomar choque, a não ser que ponha o pé para fora do carro. Por quê? As cargas elétricas ficam na carcaça do carro do lado de fora e você fica protegido lá dentro. Então não saia do carro em caso de fio caindo sobre o seu automóvel. Beleza? Agora, a gente pode induzir, né, a movimentação de cargas. A gente aproxima um corpo C desse B e o que acontece? Aqui a parte perto do corpo C que está negativamente vai ficar positivo. E as cargas negativas que podem se mover vão para o outro lado. Então você tem uma divisão. Então você teria um campo elétrico jogando as cargas positivas para perto do C e as cargas negativas para longe do corpo C. Beleza? Mas o que acontece se a gente colocar isso aí dentro de uma casca, né? Dentro de uma esfera oca? O corpo B está lá dentro da casca, né? Então essa parte azul escura é a casca e aqui é o interior dela que não está em contato com o corpo B, tá? É só para representar a casca, né? Como aqui, ó, certo? Lá dentro é oco. Então, quando você aproximar o corpo C, vai acontecer a polarização aqui. Então, as cargas positivas são atraídas, esse lado vai ficar positivamente carregado, porque as cargas elétricas negativas vão para o outro lado. Lembrando que o que se move são os elétrons. Então, quando você aproxima um corpo carregado negativamente, os elétrons saem daqui e vão para o outro lado, deixando esse lado aqui positivo. E o mais interessante é que o corpo, mesmo tendo cargas, ele está neutro, né, como estava antes. O que vai acontecer? Essas cargas não vão se movimentar. O que significa isso? Que lá dentro o campo elétrico é nulo. Então é uma blindagem eletrostática. E daí vem aquela coisa da gaiola de Faraday. Você faz a gaiola, você não consegue ali o campo elétrico, você consegue anular o campo elétrico naquela região. Certo? Olha que maravilhoso isso, hein? Agora, vamos analisar o campo, né, o potencial elétrico. Então, como não tem campo elétrico, né,
não tem variação da energia, não tem variação do potencial. Então, se eu calcular o potencial aqui para a casca, né, que tem um diâmetro de 50 centímetros, aqui é tudo assim, é ilustrativo, tá bom? Então, 200 volts na casca. E esse potencial é o que está lá dentro, tá certo? Mas por que não tem campo elétrico? Porque não tem a variação, né, de potencial, e aí você não tem movimentação de cargas. Beleza? E aí ele vai caindo de acordo com a distância. Então aqui eu usei números para obter esses valores, ó, 200, 100, 80. Eu tive que fazer uma aproximação aqui, ó, que o K é 9 vezes 10 a nona, né? E aí eu coloquei como 1 vezes 10 a décima. Tá certo? Em vez de ser 0,9 vezes 10 a décima, eu coloquei 1 vezes 10 a décima para poder obter esses valores aqui. Então, como se o meio de elétrico aqui tivesse outro valor, tivesse 1, beleza? E a carga, 1 vezes 10 a menos 8. Então, fazendo os cálculos aqui do potencial, eu obtive 200, 100, 80, 60, 40 e 20. Então, você está vendo que vai diminuindo o potencial. Então, as linhas de campo, né, essas linhas de força aqui, ó, elas apontam na direção da diminuição do potencial. Né? Vamos para o próximo. Como é que fica isso aqui? Então, os valores são 200, 100, e aí você percebe que ele decresce com o D. É inversamente proporcional ao D. Tá? E você tem esse formato aqui. Ó. Né? O potencial vai diminuindo de acordo com a distância. E dentro da esfera, o potencial é o mesmo, é constante. Agora, o que acontece com o campo elétrico? Né? Lembra que eu falei que aqui é nulo? Ó? Nulo. E o da casca é o intermediário, né? É a metade do campo elétrico aqui fora e aqui dentro. Beleza? Então, você tem. Eu fiz os cálculos, né? Deu 400, 100, 64, 36. Então, ele vai caindo rapidamente. Mais rápido que o potencial. Por quê? Depende da distância ao quadrado. E na casca, o campo elétrico é a metade do valor da parte de dentro, que é zero, e a parte de fora. Sabendo disso, então, vamos começar. Como é que fica ah, aqui? Você tem as cargas positivas de um lado e negativas. Então, o campo aponta para lá. Quando você alinha em campo, você tem um campo uniforme. E ele é constante. Então, campo elétrico para lá, carga positiva, força elétrica na mesma direção vai de A para B. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Você solta a carga e ela se desloca. Então, você tem um trabalho. E ela vai sozinha para o lado positivo. Então, a gente pode falar que os potenciais vão de 0 a 120 aqui, tá? 0 no menor, que é na carga negativa, e o maior 120. Você poderia colocar outro referencial se quisesse. Aí o trabalho é a variação da energia cinética, certo? Então, o trabalho de A para B da força elétrica é um trabalho motor, pois ela atua na direção do deslocamento, certo? E essa carga não resistiu, né? Foi apenas soltar essa carga que ela anda nessa direção. Tá entendido o que é um trabalho motor? Vamos para o próximo. Agora, e se eu quiser arrastar? Então agora vai ter o trabalho do operador, que seria no caso o meu trabalho. Só que a força elétrica ela vai estar contra esse movimento que é de B para A, fazer a volta. Então quando eu arrastar, né, o que vai acontecer? Ó, eu tenho que forçar a carga a voltar para o lado positivo. Então agora a força elétrica resiste a esse movimento. O trabalho agora é chamado de trabalho resistente. Tá certo? Porque a força atua na direção oposta ao deslocamento. Então vamos ver agora aqui perto de uma carga, né? Entre duas equipotenciais. Então toda essa volta aqui, ó, tracejada, né, é de 20 volts. Toda essa volta aqui de 40 são as equipotenciais. O campo elétrico é sempre perpendicular, né, a essas linhas de equipotenciais. Então, no caso da carga positiva, aqui, ó, você tem a força elétrica na mesma direção,
Então, mais E vezes Q. Então, o trabalho para ir do ponto X ao ponto Y vai ser Q, o valor da carga, a potencial de X, da onde sai, tá certo? Então, U é a diferença de potencial. Aqui não é final menos inicial, é a diferença de potencial, tá bom? Não é delta. Então, é o da onde sai para onde chega. Então, eu estou saindo do 100 e estou chegando no 20. Então, vai ficar 100 menos 20 dá 80. Como é um trabalho na direção do campo, na direção da força, é um trabalho positivo. Então, eu coloquei uma carga aqui de 1 vezes 10 a menos 6, né? E aí você tem um trabalho de 8 vezes 10 a menos 5 joules. Entenderam? Agora, eu posso ter o contrário, o trabalho para ir de Y para X. Então, como que é a diferença potencial? De Y para X é 20 menos 100, vai dar menos 80. Então, tá vendo? Ó, ficou o trabalho negativo, é resistente. Resistente por quê? Porque eu estou olhando para o trabalho da força elétrica e não para o meu trabalho para empurrar contra a carga positiva. Tá certo? São diferentes. O trabalho do operador e o trabalho da força elétrica. Agora, quando você colocar uma carga negativa, o que vai acontecer? Ó? Vamos pegar o trabalho para ir de X para Y, de X para Y. O campo elétrico aponta para fora, como é uma carga negativa, a força elétrica está no sentido oposto. Então vai ser um trabalho resistente. Então o potencial vai ser, a diferença de potencial vai ser o mais 80. Só que agora a carga tem negativa e aparece menos mesmo. Tá vendo? É um trabalho resistente, porque eu estou tentando afastar uma carga negativa de uma positiva. E por fim, o trabalho de Y para X, o potencial vai ser menos 80, só que a carga também é negativa. Menos com menos dá mais. É um trabalho, o quê? Motor. Porque ela vai sozinha do ponto Y para X na direção de atração da carga positiva central. Entenderam? Então espero que tenha esclarecido aí o que é o trabalho de uma força, né? Vocês têm que tomar cuidado com o sinal da carga positiva e negativa, tá? Então revejam essa aula e qualquer dúvida manda aí nas perguntas. Valeu, obrigado e